Hoje o papo é reto, o papo é direto. O AVNews vem recheado, cheio de informações, mas apenas para constatar uma situação. O Vasco é difícil, né? Tem vários problemas. É complicado jogar no Vasco. É complicado torcer pro Vasco. Mas por que tanta gente ama o Vasco? Tantos jogadores de fora querem jogar aqui. Você vai ter provas de que tem alguma coisa nesse clube que atrai demais. O Vasco é demais. E você vai saber já já na história dos novos reforços cruzmaltinos. E também no nosso time que joga amanhã ainda brigando por vaga nas semifinais da Taça Guanabara. Do coração para vocês. O AVNews foi feito com muito amor. A gente volta já já, depois dela. Toca a guitarrinha. Alô, turma! Grande abraço, um abraço gigante a todos vocês ligados aqui no canal Atenção Vascaínos. Nessa sexta-feira, dia 26 de março de 2021, está entrando no ar o nosso AVNews, o nosso vídeo de toda noite que você tanto curte. Dê aquela curtida, pegue o link, espalhe aí pelos grupos de Facebook, de Telegram, de WhatsApp, avise que o AVNews está entrando no ar. Antes das notícias, aquele recadinho do Renda Extra, muito fácil. Aqui na descrição desse vídeo tem um link. Dá uma clicada ali e você vai saber o par e passo para você poder ganhar até R$4.000 trabalhando em casa, no conforto da sua casa com total segurança. Não é venda de produto, nada disso, nem pirâmide. Baixe, você vai ter todo o par e passo e você vai começar a ganhar dinheiro. O que você está esperando? Olha, vamos abrir o AVNews de hoje com uma história. Porque a gente tem que entrar na brincadeira. O torcedor do Vasco, ele tá ansioso, o torcedor do Vasco transforma a tristeza em alegria. É o único torcedor que consegue, através das suas decepções, torná-las momentos de lazer. A gente vem trazendo aqui a história do Morato há muito tempo, e a gente entende. Mas vocês também têm que entender que quando a gente fala que faltam detalhes, faltam detalhes. Mas parece que agora não tem mais detalhe nenhum para fechar. Como a gente vem adiantando há algum tempo, a situação de Morato dependia apenas da questão física dele. E nós trouxemos aqui, foi uma decisão dele, querer melhorar do problema no pubis para poder vir para o Vasco da Gama. 100% realizado, Morato esteve hoje no Rio de Janeiro. Está hospedado num hotel na Barra da Tijuca, ao lado do seu empresário Camargo. Conheceu todo o CT do Vasco, conversou com o técnico Marcelo Cabo, com o diretor executivo Alexandre Pássaro, foi cumprimentado pelos jogadores, viu a estrutura. E olha, você que acompanha o canal Atenção Vascaínos vai saber que isso que vou falar agora é verdade. Ele brilhou o olho. Brilhou porque viu no Vasco uma grande oportunidade. Uma oportunidade de poder dar a volta por cima. Ele veio muito bem no Ituano, foi para o São Paulo, do São Paulo se lesionou. Foi para o Bragantino e ajudou o Bragantino, inclusive, fazendo o gol da classificação para a Série A em 2019. Ano passado, acabou não jogando, ficou no banco, escolha de treinador. E agora quer jogar, quer brilhar novamente e escolheu o Vasco. Vocês devem se lembrar, eram 12 propostas, mas o Vasco foi o escolhido. E você vai entender por quê, para ver que o papo aqui é reto. A gente aqui não dá lorota não, gente. Eu falei que ele tinha sentimento pelo Vasco. E você vai saber por quê. Agora, nas palavras do empresário do jogador. Camargo, que é o empresário responsável principal por essa negociação, vai trazer um depoimento a uma pergunta que vou fazer muito simples. Camargo, por que o Morato escolheu o Vasco? Qual sentimento ele nutriu para vir jogar aqui na Colina? Flávio Dias, meu amigo, boa noite. Como já não é segredo a ninguém, estivemos no CT hoje, fomos fazer uma visita ali. Ainda não está nada certo, no futebol só está certo depois que a gente assina. Mas respondendo a sua pergunta em relação ao sentimento dele, eu fiz essa pergunta para ele, né? Eu acho que cada movimentação na carreira do atleta tem que fazer sentido. Então, dentre as possibilidades que ele teve, eu só perguntei, Morato, por que você tem essa sensação aí com o Vasco? Ele falou, Camargo, foi até mais objetivo do que eu imaginava. Ele falou, quem não quer jogar no Vasco? Quem desde pequeno não teve
a ideia, a vontade, o sonho de atuar num time com essa grandeza. Isso por si só já é suficiente para me deixar extremamente feliz e honrado com essa possibilidade. Então, cá para nós, eu realmente enxergo nele essa vontade de vestir a camisa. E vamos voltar para a base da profissão. É o amor ao que se faz, o amor à instituição que se representa. Então, vejo isso nele, faz sentido. Eu estou fazendo o meu trabalho, que é fazer essa coisa dar certo. Deu para entender? Sentimento, amor. Quem não quer jogar no Vasco? Se você não acredita, passe a acreditar. Esse clube é inigualável. O jogador, que está no Rio de Janeiro, vai passar por exames médicos normais de praxe e deve ser anunciado na segunda-feira como novo reforço do Vasco. Morato, também conhecido como Andrew Eric Feitosa, jogador que tem esse nome, esse apelido, porque nasceu numa cidade chamada Francisco Morato. Exatamente por isso. Atacante, 28 anos de idade, vai fazer 29 esse ano, joga muito pelo lado direito, de perna esquerda, bate muito forte pro gol e vai ser um ótimo reforço para a equipe do técnico Marcelo Cabo. Acabaram os detalhes. Agora é só buscar o jogo em campo. E no próximo bloco, a Prova de Amor 2. Esse clube não existe. Você vai ouvir Léo Jabá, que vai falar por que também escolheu o Vasco. E olha, tem até relação com a família. A gente volta já já. E o outro reforço do Vasco foi apresentado hoje numa entrevista coletiva por volta de meio-dia. Léo Jabá, jogador que estava aí nos planos do Vasco já há algum tempo e acabou realmente acontecendo a negociação. Mas antes da gente ouvir o Léo Jabá, a gente vai abrir um parênteses para uma história que foi muito abordada hoje pela manhã envolvendo um atacante do Paysandu, Nicolas. O diretor executivo do Vasco, Alexandre Pássaro, abriu a entrevista coletiva hoje falando sobre isso. Porque o presidente do Paysandu deu uma declaração bastante contundente hoje em conta de uma situação que ele se irritou, o senhor Maurício Ettinger. Você vai ouvir o presidente do Paysandu sobre essa possibilidade dele ir para o Vasco. Ouça e já já a gente vai ouvir a resposta do Alexandre Pássaro. Olá pessoal, estou por aqui de novo, como sempre, em nome da transparência aí, para acabar com esse mimimi das redes sociais e para deixar tudo bem às claras. O Paysandu recebeu uma proposta do Vasco, na verdade foi o Nicolas que recebeu, passou para mim. Nenhum interesse para o Paysandu, era uma proposta de empréstimo até dezembro. Se eles gostarem, eles ficam com o Nicolas por um valor de uns 20% aí da multa, pago de 3 vezes, a primeira no final do ano, quer dizer, nada de interesse para o Paysandu. Então o Paysandu não vai aceitar e continuar com o Nicolas. Mesma coisa aconteceu com o Goiás, uma proposta irrisória aí para o Paysandu, não teve nada de compra de passagem, nada, foi uma desculpa, acho, do presidente lá. Ou seja, deixar um recado bem claro que se quiserem tirar o Nicolas do Paysandu, tem que pagar pelo empréstimo ou pagar a multa para levar. Nós não vamos fazer nada que prejudique, que não seja do interesse do Paysandu. Temos muito a agradecer para o Nicolas, mas na verdade o Nicolas é do Paysandu, vai continuar fazendo gols por aqui, vai ficar por aqui. Os clubes acham que o Paysandu está muito necessitado e querem levar de graça, ou é uma mania dos clubes fazer isso, e nós não vamos ceder, ok? Estamos por aqui, qualquer dúvida, só falar com a gente. Abraço. Bom, deu pra ver. Disse que o Vasco não tinha dinheiro, nada que interessasse ao Paysandu. Pois bem, antes da apresentação do Léo Jabá, o diretor executivo, Alexandre Pássaro, pediu a palavra e deu essa resposta. Com Pássaro não tem jeito, amigo. Vazou, ele dá no meio. Não tem jeito mesmo. É na mesma moeda. Não é isso, Pássaro? Queria aproveitar aqui a oportunidade de ter o microfone aberto aqui e esclarecer uma notícia que saiu hoje de manhã sobre um interesse do Vasco no atleta Nicolas do Paysandu. É importante dizer sim que a gente manifestou interesse no atleta. Agora, a gente aqui dá satisfação para a torcida do Vasco, e é para a torcida do Vasco que eu me dirijo. A torcida do Vasco precisa entender que essa proposta e esse interesse ela vazou do Globo Esporte do Pará, tá? Que foi quem nos procurou aqui com todas as informações. Então, alguém com certeza de dentro do Paysandu, ou alguém interessado, a gente não sabe,
decidiu vazar essa notícia para a imprensa, que é um jeito que a gente não trabalha. Eu tenho certeza que a torcida e os jornalistas também têm visto isso, que a gente trabalha internamente. O Léo, por exemplo, quando vazou a contratação dele, ele já tinha feito exames médicos aqui no Rio de Janeiro. Então a gente tem trabalhado em silêncio e eles vazaram lá por algum motivo. E aí eu vi um vídeo do presidente do Paysandu, quem eu não conheço, mas de início dou e concedo meu maior respeito tanto ao presidente quanto à instituição centenária que é o Paysandu, mas dizendo que o Vasco procurou, não queria pagar nada, não é assim que o jogador vai sair. Eu só deixar claro, quem nos procurou foi o atleta, dizendo que queria se transferir para o Vasco, que era um sonho da vida dele, uma oportunidade de carreira incrível para ele, e que ele teria um acordo com o presidente para poder sair nos termos que a gente ofereceu. Então, a gente apenas apresentou uma proposta na forma que nos foi trazida. Se a forma não é possível, vida que segue para os dois clubes, a gente deseja o melhor para o Paysandu e o melhor para o Nicolas, mas que não houve em momento nenhum uma tentativa de fazer um negócio fora das bases. Não. O jogador e o agente, que estava autorizado pelo jogador, nos procuraram, falaram comigo pessoalmente, falou com o Marcelo Cabo, e a partir disso é que a gente teve o interesse do atleta nestas bases. E são as bases que a gente apresentou. Se isso não foi interessante para o Paysandu, perfeito, não foi isso que nos foi trazido, mas a gente só gostaria que isso tivesse sido respondido para a gente de uma forma diferente e não de uma forma pela imprensa. Mas aos poucos a gente vai, reduzindo esse tipo de situação totalmente antiprofissional e, que não nos cabe aqui. Então, eu só queria aproveitar esses 2 minutos da minha fala de entrada para esclarecer a situação, para que não se desenvolva muito esse assunto, desejando o melhor para o Paysandu, o melhor para o presidente do Paysandu e o melhor para o Nicolas. E o jogador perdeu a grande oportunidade. Não vai vir mais para o Vasco da Gama. Era o jogador que Marcelo Cabo queria, o centroavante alto, 31 anos, para poder ajudar. Bobeou, falaram demais e o negócio vazou. Bom, voltemos então à questão de sentimento. Porque Léo Jabá, você está vendo fotos aí, foi apresentado hoje, camisa 7 do Vasco, camisa que já foi vestida por grandes jogadores do Vasco, Mauricinho, Vivinho, Bismarck, muitos, Pedrinho, vários, Donizete, muitos camisas 7 brilharam no Vasco da Gama. E Léo Jabá estava muito feliz, estava mesmo satisfeito. Foi um jogador que foi pedido do técnico Marcelo Cabo, é um atacante de lado, de muita força, um verdadeiro touro. O touro Jabá. Jabá porque ele comia, ou na verdade diziam que ele comia na infância jabá, que é uma iguaria nordestina, e ele nem gosta de jabá, falou isso na coletiva, mas já era forte com 10, 11 anos. E por isso pegou o apelido de Léo Jabá. Vamos ouvir então o atacante, novo atacante do Vasco da Gama, que fala porque primeiro ele não acertou no Atlético Goianiense. Estava tudo ok, mas ele resolveu sair. E também ele fala quando poderá estar pronto para reforçar o time Cruz Maltino. Então, eu cheguei para a Goiânia, fiz exame, a gente tinha combinado algumas coisas, infelizmente quando chegou lá não foi o que estava combinado. Então decidi voltar para São Paulo com a minha família e com meus empresários, a gente estava aguardando e surgiu a oportunidade de vestir a camiseta do Vasco e eu não pensei 2 vezes. E sobre minha forma física, eu vinha treinando com o personal, vinha me cuidando, mas agora estou aqui, tenho certeza que eu quero jogar o quanto antes, tá apto para poder ajudar meus companheiros. Léo agora fala sobre Germán Cano, seu possível companheiro de ataque no Vasco da Gama, e também fala sobre as suas características. Eu tive pouco contato com o Cano, o meu armário é do lado dele, né? Mas no treino a gente já está se comunicando, tentando um entender o outro, e tenho certeza que eu posso ajudar bastante ele no jogo e ele também pode me ajudar. Minha característica é força e velocidade, né? Eu jogo pelas beiradas, também tenho facilidade de jogar no meio, como um falso 9. Eu fiz uma pergunta para ele, se ele tinha vindo para o Vasco para ser feliz, porque ele tinha a oportunidade de jogar a Série A e preferiu a Série B. Você veio para o Vasco para ser feliz e principalmente por tudo que a torcida fez por você nas redes sociais nos últimos dias, Léo? Sim, você falou muito bem. Eu acho que felicidade não tem dinheiro que compra, né? E eu cheguei aqui, fui muito bem recebido com os garotos da base, com jogadores mais experientes, os profissionais me trataram muito bem. Parece que eu comecei aqui, né, na base.
E isso é muito importante, né, para nós atletas, né, você chegar, saber que você é bem recebido, que você tem o carinho de todos. Então, eu estou me sentindo em casa, né? Assim, a ansiedade estava muito grande. Esse primeiro dia, eu gosto de rede social, então estava interagindo. Então, é muito importante esse carinho deles, né? E agora eu quero retribuir tudo isso dentro de campo, dando alegria, fazendo gol, conquistando grandes coisas com o grupo. E ele completou, dizendo que foi um sonho de vida para ele, até porque o pai é muito vascaíno e inclusive se emocionou, chorou quando soube que o filho vinha jogar na Colina. Então, meu pai ficou muito emocionado, né? Porque meu pai é da Bahia e no Nordeste você sabe como que é a torcida, e meu pai é vascaíno. Então, quando eu falei para ele que eu estava indo pro Vasco, ele ficou todo arrepiado, chorou, queria estar aqui, né? Certeza, vai sim para ele. Meu irmão ontem mandou uma foto todo feliz. Posso tirar já do armário com a camiseta também do Vasco. Tive a oportunidade de jogar aqui, né, uma vez. E não vejo a hora de voltar a torcida para eu ter agora o Caldeirão ao meu favor. Touro Jabá, é isso aí. Léo Jabá, que foi eleito já em 2017 o terceiro jogador mais rápido do mundo. Tomara que ele traga toda essa velocidade, força e assertividade nos chutes para ajudar o Vasco da Gama nessa temporada 2021. Léo Jabá, que está no Rio de Janeiro, seu empresário já viajou, mas ele estará com a sua esposa, a mulher Eduarda, e com os pais, o Silvan, que é quem ficou emocionado, e com a sua mãe, Rosângela. Seja bem-vindo, mais um apaixonado pelo Vasco da Gama, Léo Jabá. Você já baixou o novo aplicativo da OneFootball? Não? Não sabe o que está perdendo. Na descrição desse vídeo você tem um link. Você clica e baixa gratuitamente. Informações, notícias. Você pode personalizar o aplicativo da OneFootball fácil. Só colocar lá Vasco da Gama e você vai receber toda hora a notícia. O aplicativo da OneFootball, ele tem também transmissão ao vivo da Liga 1 da França e também da Bundesliga, campeonato alemão. 2 campeonataços da Europa para que você possa curtir 0800. OneFootball, parceiro do canal Atenção Vascaínos. Mas o Vasco não para de buscar reforços. Não para. A gente vai dividir aqui esse bloco por posições. Vamos começar pela posição de goleiro. Hoje o Vasco teve o oferecimento de mais um goleiro, sim, Washington Aguirre, goleiro do Cerro Largo, emprestado pelo Peñarol Cerro Largo, que é uma equipe pequena do Uruguai, mas ele vem se destacando, é mais um uruguaio, vem se destacando demais, é um goleiro jovem também, que foi oferecido ao Vasco da Gama, está em análise, mas a princípio o Vasco não se interessou. Da mesma forma, eu conversei com o Gonçalo Sierra, que é um empresário do goleiro Gonçalo Falcão, aquele que o Louco Abreu chegou a falar aqui, que é um goleiro que tem muitas qualidades, precisa melhorar com o pé, goleiro do Boston Rivers. Me disse o Gonçalo Sierra, tá na mão do Vasco. Até agora a gente não recebeu nenhum retorno. Porque na verdade o Vasco está esperando mesmo adiantar a situação do Vanderlei, que ainda é um jogador que interessa ao Vasco sim. O Vasco tem interesse, tem negociação, não falou ainda com o empresário, está vendo com o Grêmio a questão envolvendo principalmente pagamento de salário. O Vasco não tem condição de pagar o salário integral do goleiro Vanderlei, mas ainda assim tem interesse. Vamos então para o meio de campo. O meio de campo, quem vai trazer a informação para nós é o Emerson Rocha, a respeito de um jogador que nós trouxemos aqui, que estava no radar do Vasco e que hoje se despediu do Fortaleza. Parece que o Vasco realmente entrou em contato com o Fortaleza para trazer o meio-campo Juninho. Até incluiu aí a possibilidade de colocar jogadores. Conta pra nós, Emerson. Beleza, Flávio, amigos ligados aqui no AV News. Então, Flávio, sobre essa situação de reforços para o Vasco, já que a direção técnica e o executivo de futebol, Alexandre Pássaro, estão no mercado visando algumas posições, principalmente para o meio-campo, a gente fala sobre o volante Juninho, de 35 anos, que atuou no último Campeonato Brasileiro pelo Fortaleza. O Vasco fez sim uma sondagem ao jogador, só que a proposta do Vasco ao Fortaleza era a seguinte: o Vasco ficaria com o jogador até o final da temporada e pagaria metade do salário do jogador e a outra metade pelo próprio Fortaleza. E o Vasco também cederia um jogador. A informação que a gente tem é que o jogador que poderia ser liberado ao Fortaleza é o volante Andrei. Só que a direção técnica do Fortaleza, você está vendo aí na tela uma publicação feita nas redes sociais da equipe tricolor lá do Ceará, dizendo que o jogador está liberado totalmente. E aí alguns torcedores do Vasco acharam que poderia sim acertar com o Vasco. Mas não.
Como a equipe do Fortaleza liberou o jogador e não quer pagar nada em relação ao salário dele, liberou para um clube que possa pagar 100% do salário do Juninho. E esse clube é o América Mineiro. O Juninho está indo para o Clube Mineiro jogar a Série A do Campeonato Brasileiro e o Vasco não acertou essa situação do Juninho e por isso o Vasco ainda continua no mercado em busca de um jogador para essa posição. Volância, essa é a posição que o Vasco está buscando no mercado. Um camisa 5 e um camisa 8. Juninho já faz parte do passado em relação à possibilidade do Vasco em contratações para o Campeonato Brasileiro da Série B. É com você, Flávio. De repente, dá um jogador até que o Vasco tenha como ponta para jogar a Série A, se valorizar no Fortaleza e traz o Juninho. Mas Juninho está indo para o América de Minas Gerais, porque o Vasco, na verdade, não conseguia pagar o salário integral dele, como disse o Emerson Rocha. Em relação ao Rodrigo Lindoso, mais uma vez hoje, companheiros do Rio Grande do Sul entrando em contato. Paulo Brax, diretor executivo do Internacional, com quem já conversamos na semana passada, disse claramente, aliás, disse essa semana para nós, não há nada, o Vasco não nos procurou, ele tem contrato até o final do ano e está nos planos. Em relação a atacantes, além do Morato, mais um jogador que realmente o Vasco quer é o Everaldo. Ainda está em negociações, problema é a grana, é pesado, é um jogador que ganha um salário muito alto, com o Corinthians a princípio tudo ok, mas o Vasco quer da mesma forma que nos outros jogadores, que o Corinthians possa ajudar. Só que o Corinthians quer desanuviar também os seus cofres. Mas, de qualquer maneira, ainda persiste a possibilidade do Vasco trazer o Everaldo. E sem o Nicolas, o centroavante, esse que o Vasco melou aí com o Paysandu, o Vasco busca, sim, um atacante de área. E hoje eu tive uma informação que ainda não é, claro, nada assertivo. Vamos calmar aí, rapaziada do Twitter. Aqui a gente tá dizendo que é informação, não é certeza. Até para não ficar essa de chute para lá, chute para cá. O Vasco está sim observando os campeonatos estaduais e um jogador que brilhou hoje intensamente no Volta Redonda mais uma vez, o excelente atacante Aleph Manga está no radar do Vasco, assim como o lateral esquerdo Luiz Paulo, também muito bom jogador. O Volta Redonda líder do campeonato, fazendo ótimas partidas. O Aleph Manga fez 2 hoje na vitória por 3-2 em cima do Fluminense. Enfim, são jogadores que o Vasco tem essa boa vizinhança com o Voltaço. Quem sabe, mais pra frente, de repente não contrata agora, mais pra frente um pouco, terminando o campeonato estadual, o Vasco vai procurar o Volta Redonda, mas ainda não é oficial. E sobre especulações de Bernardo, de Sábato, nada a declarar, gente. Não há nem resposta por parte do Vasco. Claro, podem ter sido oferecidos, sim, assim como centenas e milhares de jogadores são oferecidos. O celular do Pássaro não para, mas o Vasco vai contratar jogadores. E a gente está aí em cima. Goleiro, lateral esquerdo, volantes, talvez mais um meia, além de um centroavante para reserva de cano, jogador alto e mais um jogador de lado de campo. Aí é esperar ver oportunidades de negócios para poder atacar de novo. Mas se chegar a essas situações, estará completo para a busca da volta à Série A em 2022. Quer participar do sorteio de segunda-feira? Olha, tem um casaco maravilhoso da Capa, tem uma camisa oficial da Capa da 1xBet. Vá no link da 1xBet, no primeiro comentário. Você entra lá, faz um pequeno depósito, printa esse depósito, manda para vascaínosatencão@gmail.com e você vai estar participando de qualquer lugar do Brasil. Segunda-feira, dia 29, na live de aniversário de 2 anos do canal Atenção Vascaínos. O que você está esperando, hein? Mande um print para nós e ganhe prêmios com a marca do Vasco. Ufa, ufa, hein? Muitas notícias, mas vamos falar de jogo, né? Amanhã às 15h30, 14h45, a bola rola aqui no pré-jogo do canal Atenção Vascaínos, Vasco da Gama e Madureira, um jogo muito importante. Se o Vasco vencer, encosta no Madureira, vai a 8 pontos e começa a ter aí uma chancezinha. Vai ter a briga com o Fluminense, que perdeu hoje para o Volta Redonda. Volta Redonda tá brigando, tá lá com o Flamengo em cima, fazendo uma ótima campanha, mas o Vasco precisa vencer o Madureira e vai ser jogo difícil. O jogo vai ser no estádio Los Lários. Você está vendo fotos aí, a Toca do Tigres, um estádio com capacidade para 6.300 pessoas, que teve sua inauguração marcada no dia 18 de janeiro de 2009. O Tigres do Brasil empatou com o Danúbio do Uruguai por 4-4. O estádio é em Xerém, distrito de Duque de Caxias, e tem esse nome Los Lários em homenagem à família do fundador do clube, Miguel Lários, o nicaragüense que fundou o Tigres do Brasil. É um campo legal, é um campo bem bacaninha, só tem realmente o problema do calor, é muito quente ali, mas
é quente para os dois e o Vasco tem que jogar. E olha, vamos ter novidades no time do Vasco. A assessoria de comunicação do Vasco liberou, antes da gente começar a gravar esse vídeo, as informações de que Leandro Castan, Léo Matos, Andrei e Thales Magno não vão para o jogo, dentro daquele rodízio de jogadores poupados, de melhorar a condição física. MT também está fora, mas MT é uma situação mais preocupante. Ele está com uma lombalgia, foi feita uma radiografia e foi diagnosticado um edema ósseo na vértebra lombar L5, por estresse. Criou-se esse edema ósseo. E quem foi colocado no time principal para compor o grupo, o lateral esquerdo, o Riquelme, que muita gente reclama. Tá aí, o Riquelme vai estar no grupo para a partida de amanhã contra o Madureira. A boa novidade, Germán Ezequiel Cano está de volta, como a gente anunciou aqui durante a semana. Cano vai jogar amanhã. Hernando, a princípio, não vai para o jogo. Ricardo Graça tem mais chances, ninguém divulgou absolutamente nada, mas a maior chance é que Ulisses e Miranda formem a zaga Cruz-Maltina. Bruno Gomes também não está dentro daquela lista dos vetados. Andrei não joga, Bruno Gomes pode voltar. E aí a dúvida em relação a sistema. Se jogar com dois volantes, Juninho e Matias Galarça formam aí a dupla que está brigando por uma posição, junto com Carlinhos e Marquinhos Gabriel. Se ele mantiver o 4-3-3, o que talvez não venha a acontecer, porque Thales Magno não vai para o jogo e ele gostou do 4-4-2, Carlinhos jogaria como segundo volante com Bruno Gomes. Mas a tendência é que Bruno Gomes jogue no meio ao lado de um volante. Um time com Peck e Cano na frente mais provável para amanhã, Lucão no gol. Caio Tenório deve ser o lateral direito. Na zaga, Ulisses, Miranda e Zeca. O meio de campo com Bruno Gomes, Juninho ou Matias Galarça, Carlinhos e Marquinhos Gabriel. Gabriel Peck e Germán Ezequiel Cano. Bola rolando a partir de 15 horas e 30 minutos e a gente vai estar aqui a partir de 14h45 esquentando o jogo de 3h30 em Xerém. E para concluir esse AVNews, o Vasco está fazendo várias homenagens extremamente justas ao grande Barbosa, ao maior goleiro da história do Clube de Regatas Vasco da Gama, um dos maiores nomes da história do futebol brasileiro. Você está vendo aí uma foto do goleiro Lucão, porque o Vasco vai vender essa camisa que o Lucão está usando para o público a partir de amanhã. E parte do valor arrecadado com essa venda será destinado à família de Barbosa. O Vasco está fazendo uma série de homenagens físicas e digitais ao maior goleiro de sua história. Você vai ver aí, inclusive, o Twitter do Vasco da Gama. Vai ver e vai ouvir o Twitter do Vasco anunciando a homenagem da venda da camisa. Todos queriam que o Barbosa carregasse uma cruz. A única que ele carregou foi a Cruz de Malta. Camisa comemorativa ao centenário do maior goleiro da história. Estará à venda nas lojas Gigante da Colina a partir de amanhã. Ontem, essa foto linda foi postada, colocada na social do Vasco, Barbosa 100, seria para o jogo, mas o jogo saiu de São Januário e foi para Xerém. Mas é uma belíssima homenagem. E quem não viu, eu vi hoje, vai passar agora 00:30 e várias vezes na ESPN Brasil, vale a pena, o documentário Barbosa 100. É maravilhoso, vale a pena, com depoimento do grande Barbosa, saudoso Barbosa e muitas histórias do quanto que Barbosa sofreu, mas também lutou, como grande vitorioso que é. Vale a pena você ver Barbosa. E olha, tem uma surpresa, não é a camisa que você viu do Lucão, mas eu descobri aqui em minha casa que eu recebi há algum tempo da Tereza, a filha do Barbosa, essas camisas aqui, ó, maravilhosas. E nós temos 7 aqui na minha casa. Temos lindas camisas que tem essa fotografia, o número 1, e a gente vai sortear às 7 amanhã em Vasco da Gama e Madureira no pós-jogo. Preste atenção, hein? Vasco da Gama e Madureira, a gente vai sortear, para todos vocês que estiverem no chat, a gente vai sortear essas camisas do Barbosa, comemorativas ao grande Barbosa, maior goleiro da história do Vasco da Gama. Agora, a hora do abraço. Em nome da CG Segurança Eletrônica, segurança não tem limite. Aqui você tem os telefones, tem o e-mail e tem o site para você poder ver as promoções e se comunicar com a CG Segurança Eletrônica, cuidando da segurança da sua família. Quero mandar um grande abraço, veja a foto aí para o grande Odivan, zagueiro do Vasco, super campeão do Vasco, completando mais um ano de vida, ele que é de Campos dos Goitacazes. Grande abraço a todos os amigos de Campos dos Goitacazes. E quero mandar alguns abraços especiais. A Jenny Lô, que sempre participa com a gente, muito carinhosa, com boas opiniões, sempre boas opiniões, contundentes, quando discorda com a educação.
Gianni, sou seu fã, viu? Gosto muito dos seus comentários. Ao Arlan Neto, muito obrigado também pelo carinho. E ao Samuel Lucas e ao filho Robson Adelson. Olha, muito obrigado aí pela mensagem, um abração pros dois. Fiquem bem, obrigado pelo carinho de vocês. É isso, turma. Amanhã a gente vai ter o Boletim AV bem cedinho e à tarde, a partir de 14 horas e 45 minutos, a bola rolando aqui no canal Atenção Vascaínos. Estarei ao lado do Emerson Rocha, do Vaguinho, da Mari Barata, pra gente falar de Vasco da Gama e Madureira. E no pós-jogo, a gente vai ter camisa da 1xBet, a gente vai ter camisa do Barbosa, muitos presentes, e vamos comentar tomar uma grande vitória do Vasco da Gama, como diria meu amigo Calheiros, cano neles! Grande abraço para todos vocês, um ótimo final de sexta-feira. Tchau, turma. Atenção, vascaínos, ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca!